Olá, queridos, graça e paz, shalom, shalom, em Bishem, Yeshua, Hamashi, Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero saudar todos nesse momento, com a paz que excede a todo entendimento, dando graças a Deus por mais uma oportunidade de trazer mais um testemunho aqui. E o testemunho nessa noite vai falar da história da nossa diaconisa Elaine, né? Mais carinhosamente chamada por mim de Suelen, né? E nós vamos estar aqui falando acerca daquilo que Deus tem feito na vida dela nesse tempo de pandemia. Ela que é uma microempresária, ela que tem passado por dificuldades como qualquer um cidadão brasileiro, ou qualquer um também microempresário que tem vivido e sofrido toda a consequência, né, da nossa quarentena, que já chegou a 60 dias de paralisia. E nessa noite nós queremos ouvir aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus faz na vida daqueles que são fiéis ao Senhor, né? Então, queremos já chamar a Elaine e já pedindo a você que pode ouvir o seu irmão, sua família, para ouvir aquilo que Deus tem feito na vida da nossa diaconisa Elaine. Ela já. Eu queria agora menina que fala que começou. Elaine já está ao vivo com a gente. Elaine, graça e paz, tudo bem, filha? Shalom. Amém. Paz, shalom. Paz, tudo bem, filha? Tudo. Tudo na benção? O Stânio está bem? Tá, a também. filhota está bem? Tá. Ah, que bom. Bom, você que está nos ouvindo aí, esse testemunho vai ficar gravado aí no nosso story, né? Pretendo conseguir lançá-lo no YouTube também logo em seguida, para ficar dessa vez registrado. E eu estava falando aqui, Elaine, antes de você entrar, que todos nós temos sido afetados, né, com essa situação do coronavírus, a paralisia, a quarentena, a economia, né? E nessa noite nós queremos compartilhar da parte do Senhor aquilo que Ele tem feito na sua vida, como mulher, como esposa, mas também como empresária, né? Como alguém que iniciou um projeto esse ano, no meio do caminho veio essa quarentena toda, e experiências e dificuldades, choro, sorriso, enfim, todos os altos e baixos, né, que as consequências desse coronavírus têm nos trazido. Tá? Eu quero aqui já pedi-la um minutinho, para que a gente possa estar pedindo aos nossos irmãos que estejam compartilhando a nossa live, convidando os nossos irmãos da nossa igreja, convocando o nosso povo lá para fazer parte, compartilhar. E também, você que está já conectado aí, você possa estar também fazendo alguma pergunta, Elaine, né? No meio da nossa conversa aqui, que você possa ter liberdade para poder ouvir aquilo, fazer uma pergunta acerca de algo que você gostaria de saber da Elaine. Amém? Então, já vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos conduza, Elaine, e pedir a Deus que esteja presente na live. Amém? Então, você pode conduzir a oração. Oi? Você pode conduzir essa oração? Amém. Amém, Senhor. Soberano e eterno Pai, Deus nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus, nessa noite nós entregamos, Pai amado, Pai querido, todo o nosso ser a Ti, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos atos, pelas nossas falhas, pelos nossos pensamentos. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa nessa noite, Pai, levar, Senhor, a nossa voz aonde, Senhor, o Senhor puder alcançar, Pai. Pai, que esse testemunho possa edificar vidas, Pai, que nesse momento estão desesperadas. Que esse testemunho possa, Senhor, edificar vidas, Pai, que estão sem saber, Pai, como agir, como fazer. Pai, que assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor tem feito, eu creio e profetizo, Pai, na vida de todas as pessoas, Senhor, que ouvi pelo testemunho. Eu, Senhor, nessa noite eu te peço que o Senhor possa, Senhor, brilhar, crescer, que nós possamos diminuir, Senhor.
Pai, tira qualquer palavra que for de mim, Senhor, todo o meu eu, Senhor, que o Senhor possa tirar, que eu venha diminuindo a tua presença nessa noite, Pai. Senhor, que eu possa falar somente aquilo que for do teu agrado, somente o que for do teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma palavra não seja para a tua edificação, que o teu nome ele venha ser exaltado e glorificado nos 4 cantos desse país, Senhor. Pai, em meio a tudo que está acontecendo, a única intenção, Senhor, é te louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome, Pai. Então nós entregamos, Pai, toda palavra aqui, e nós já rejeitamos e renunciamos qualquer distorção de palavra, Pai. Qualquer seta, Pai, que seja, Pai amado, Pai querido, querer, Senhor, entrar, Pai, nessa live, para de encontro ao coração de qualquer pessoa, Senhor, aqui, Pai. Qualquer distorção de palavra. Em nome de Jesus, nós anulamos agora e te pedimos que o Senhor esteja no meio, Pai, para que nós possamos conduzir esse instrumento que é a internet, a qual o Senhor nos deu, Senhor, para exaltar e glorificar o teu santo nome, porque esse é o único propósito aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Já dando início aqui à nossa conversa, a Elaine, né, nossa diaconisa do Ministério Apostólico de Esperança em Cristo, né, ela que é nascida e criada no Complexo Alemão, é isso, Elaine? Na Vila Cruzeiro. Ela é minha conterrânea, porque também sou criado de lá, né? E, Elaine, nesse tempo de escassez, né, nós vamos chegar até a esse dia de hoje, mas eu queria que você contasse onde você nasceu, sua mãe, filhos, esposo, até você chegar aqui, o que Deus fez na tua vida, até você chegar a ser empresária. Se eu for contar tudo, vai virar uma vigília. Mas eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, porque eu creio que algumas pessoas que já estão aqui na live, né, minhas clientes estão aí, bastante clientes minhas, elas já conhecem um pouco da minha trajetória, do meu testemunho. E eu nasci, né, lá na Vila Cruzeiro, vivi 30 anos mais ou menos lá. E assim, eu sempre vi toda a minha trajetória lá, mas eu sempre falei assim com Deus, eu sempre frequentei a igreja, nunca fui evangélica, mas todas as vezes que eu frequentava a igreja, eu sempre sonhei, né? Mesmo não sendo evangélica, eu sempre sonhei. E eu sempre falava para Deus que eu desejava assim, sair dali, ter uma vida melhor, mesmo que eu não via, assim, eu não via possibilidade para isso, porque eu não enxergava essa possibilidade. Mas eu sempre sonhei e o sonho me fez acreditar de que um dia eu poderia sair, né, e ter uma vida melhor. E eu fui, quando eu casei com o Estânio, que a minha vida foi ali bem difícil, eu tive inúmeras percas, eu sempre trabalhei aqui na Vila da Penha, e eu sempre, quando eu pegava o ônibus, eu falava, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. E aí, quando eu casei com o Estânio, quando a gente estava noivo para casar, eu tinha uma casa lá já, e eu falei para ele assim, eu não quero morar aqui, a gente vai casar, mas a gente vai ter que sair daqui. E assim, nós alugamos uma casa em Ramos, né? Ele já morava lá, e nós alugamos uma casa em Ramos e fomos morar lá. E eu continuei trabalhando aqui na Vila da Penha. Eu já trabalhava aqui e ficamos morando lá mais ou menos só um ano. E nesse um ano, eu trabalhava no salão aqui e Deus, ele criou algumas situações, né, a qual eu precisei de fechar esse salão. E aí nós alugamos essa casa que nós estamos morando aqui hoje. Aí eu deixei a casa lá no Cruzeiro, né, aluguei, fomos morar em Ramos e depois eu vim para cá. E fiquei trabalhando aqui na casa, né, alguns anos. Mas assim, eu sempre sonhei que
eu nunca aceitei, né? Mesmo sem conhecer o mundo espiritual da forma que eu conheço hoje, porque eu não conhecia o mundo espiritual da forma que eu conheço hoje, mas eu sempre sonhei em algo melhor, assim, não em ser rica, e nada disso, mas assim, ter uma vida que eu pudesse ter o direito de ir e vir sem que alguém me interferisse isso, né? Porque a gente sabe que na comunidade eu já passei dias de eu ter que dormir na casa de clientes aqui na Vila da Penha, porque eu não podia voltar para casa. Porque estava Uhum. tendo tiroteio, o caveirão estava lá, e a minha filha ficar presa na creche e eu não poder voltar para casa. Então, assim, eu falava assim, eu quero ter o direito de eu ir e voltar para casa. Entendeu? Então, E isso, então sim, assim, você não foi criada no Evangelho, não é isso? não fui criada no Quando é que você Evangelho. conheceu Jesus, então? Quando é que, de fato, parece que você era é, como você diz, simpatizante pelo Evangelho, não é isso? Mas Eu foi sempre quando que fui para a você decidiu igreja. entregar sua vida para Jesus? Eu sempre fui para a igreja com um senhorzinho que tinha lá perto da minha casa, né? Que ele levava a gente para a igreja batista, então eu sempre gostei muito de ir para a escolinha e tal. Mas na minha casa não tinha ninguém evangélico. Eu fui a primeira a se converter na minha casa. E quando eu aceitei Jesus, que eu decidi, foi quando assim, eu vivi uma vida de prostituição, uma vida totalmente a qual eu procurava buscar no mundo algo que era um vazio que eu procurava preencher dentro de mim, né, de uma doença na minha alma que eu tinha, que eu só vim descobrir isso há um ano atrás, né? Desse vazio que eu tinha, que eu não sabia, que eu descobri no Acampa. E muitos anos eu procurei preencher esse vazio por homens, relacionamentos, e ali eu fui indo, e eu comecei a frequentar a igreja, eu sempre frequentei. Então eu era aquela pessoa que, assim, eu frequentava a igreja, aceitava Jesus toda segunda-feira, final de semana eu não resistia, eu ia pro baile, pro Buscava pagode, mas Jesus já, mas não vou voltar. toda segunda-feira eu aceitava Jesus. Aí o meu apelido lá na igreja era segunda-feira. Mas o pastor falava assim, eu creio que uma segunda-feira você vai aceitar e vai ficar. Amém. E quando eu fiquei grávida da Júlia, que eu aceitei Jesus grávida de novo, que eu estava desviada nessa época, e aí foi quando eu me batizei grávida, com 5 meses. E aí foi ali que eu realmente, de fato, tive um encontro com Deus, né? Assim, que eu fiquei firme mesmo. E depois disso eu me desviei algumas vezes também, mas eu fui a primeira pessoa lá na minha casa que eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei que Deus não aceitava aquela vida para mim, que não era aquela vida ali que Deus tinha para mim. Eu olhava para meus irmãos e eles sempre se inspiravam em mim. Então eu olhava para eles e falava assim: eu não posso ser uma coisa ruim para eles. Todas as coisas que eu fazia, que eu achava que era ruim, eu pensava assim: eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer o melhor, porque eu sei que eles se inspiram em mim. Então eu sempre quis ter o melhor para poder, porque eu sabia que eles se inspiravam em mim, entendeu? Entendi. Agora você falou que há um ano atrás você descobriu que o vazio da tua alma que você precisava de cura. Você quer falar sobre isso? O que Deus fez na tua vida? O que Ele te mostrou? O que Ele te direcionou? Você quer compartilhar isso? Sim. Eu no Acampa, porque como eu falei, que eu tentava preencher esses buracos com relacionamentos, né? Eu tive muitos relacionamentos até eu casar, e era uma doença na alma que eu tinha, família desestruturada, rejeição familiar, inúmeras coisas que a gente não sabe, não tem a ciência de que isso causa um trauma na gente muito grande, né? E aí a gente fica ali na nossa vida procurando preencher isso de alguma forma e a gente não consegue. Aí a gente vai batendo cabeça, como foi comigo, até a gente saber que esse vazio só Jesus ele preenche. Que hoje você olha assim, eu tenho meu marido, eu sou feliz no meu casamento, na minha família, mas eu sei que eu tenho um Deus acima de tudo que eu olho para ele, ele olha para mim e ele preenche todos os vazios que eu tenho dentro de mim, entendeu? E assim, quando no Acampa, a primeira vez que eu fui, eu descobri que eu precisava de perdoar a minha mãe, que eu não sabia que eu tinha que perdoar a minha mãe.
Eu não sabia que eu tinha um trauma de todas as vezes que a minha mãe ficava grávida, eu tinha raiva dela. E aí Meu Deus. isso foi criando dentro de mim uma, isso foi criando dentro de mim um trauma, né? E aí eu fui procurando inúmeras vezes em preencher esse vazio e não sabia como. Só consegui saber isso quando de fato eu perdoei ela e perdoei algumas pessoas que nos relacionamentos que eu tive que me feriram. E eu também não entendi, porque também era um ato de prostituição e eu também não consegui entender. E aí foi quando eu descobri que eu tinha essa doença na alma, que eu precisava de ser curada, e eu fui curada no Acampa. E aí, dali para cá, eu acredito que eu tive um encontro com Deus de verdade, né? Porque minha vida foi outra. Amém. E quando é que começa a sua vida nos seus projetos como microempresária, né? Porque, na verdade, hoje nós estamos até direcionando um pouco a nossa live para provar, né, que em tempo de escassez Deus não nos abandona, né? Deus continua agindo. Mas quando é que começa esse teu sonho? Você começa, então, mesmo morando em comunidade, eu até perguntei a você se eu podia fazer essa pergunta, porque você que está nos ouvindo, mora em comunidade, e acha que porque você mora em comunidade, você não é capaz, ou que você não tem direitos, ou que você não tem oportunidade, tá? Eu sou prova de que alguém que morou na comunidade, viveu na comunidade, né? E segui meu caminho, sem vícios, sem nenhum tipo de problemas, né, com a justiça. Mas Elaine está aqui também hoje para provar para você que, independente de onde você mora, seja no asfalto ou no morro, todos têm a mesma oportunidade. Basta você ir atrás dos seus sonhos e acreditar que Deus realmente ele irá realizar segundo o querer e o realizar dele. Amém? Mas, Elaine, quando é que você começa a se apontar para trabalhar por conta própria? Você trabalhava já de carteira assinada? Quando é que surge esse negócio de salão na sua vida? Então, eu sempre trabalhei em salão, fazendo unha, né? Aos 14 anos eu trabalhei na Domínio, na fábrica, trabalhei lá 5 anos de carteira assinada, e quando eu saí de lá, eu fui trabalhar já no salão fazendo unha. E sempre trabalhei no salão, mas eu nunca pensei em trabalhar para mim. Trabalhei muitos anos no salão para os outros, trabalhei no shopping e tal. E quando eu vim trabalhar aqui no Vila da Penha, e Deus ele é tão maravilhoso que ele coloca pessoas na nossa vida que essas pessoas elas nos inspiram, né, a crescer. Ele tira a gente de um lugar, coloca a gente em outro, e Deus ele parece que ele direciona tudo, e ele fala assim: eu vou te colocar perto de pessoas que sonham, para você também sonhar, né? E assim foi que Deus fez na minha vida. Aí quando eu vim trabalhar aqui na Vila da Penha, a gente tinha um salão aqui, eu e minha irmã, nós alugamos uma lojinha. Eu trabalhava para uma pessoa e depois a gente abriu uma lojinha e fomos trabalhar. E nessa loja, a minha irmã, a gente trabalhamos acho que 3 anos. Aí não deu certo, né? Já tivemos alguns problemas, não deu certo. Parece que a Elaine está... Voltamos. Voltamos. Pode continuar, Elaine. Todos Quando estão ouvindo, Elaine? nesse... Faz um feedback para a gente aí, se todos estão ouvindo, todos estão conseguindo ouvir a Elaine. Amém. Quando eu trabalhava nesse salão, foi também que eu atentei para o lado das vendas, porque eu quebrei a minha mão direita e eu fiquei 4 meses com a minha mão direita quebrada. E aí foi aonde que eu comecei a vender as bolsas, porque eu fiquei com a mão direita quebrada. E eu falei assim: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí uma cliente minha, abençoada, porque elas são todas abençoadas, tem um monte delas aí, ela me emprestou um valor, eu comprei umas bolsas e comecei a vender as bolsas. E ali no salão, esse foi o primeiro espaço que eu tive, não deu muito certo, me frustrei muito. E aí nós alugamos essa casa aqui, eu comecei a trabalhar na minha casa. Quando eu comecei a trabalhar na minha casa, quando eu vim para dentro da minha casa trabalhar,
o meu marido, ele sempre me deu apoio, né? Tudo que eu vamos fazer, ele faz, ele topa, ele está junto comigo. E aí nós trouxemos o salão para dentro da minha casa, para minha sala, e algumas clientes começaram a falar: Elaine, você tem que abrir o teu negócio, você tem que abrir o teu negócio, você tem que ter o seu salão. Só que assim, eu nunca fui aquela pessoa, como eu te falei, que não me vi capaz. Eu sempre me vi capaz de crescer. Só que muitas frustrações tentaram me parar, entendeu? Assim, de dificuldade mesmo financeira, dificuldade de não ter recursos para isso, entendeu? Só que aí é onde que entra Deus na história. Porque Deus, ele fala que assim, quando ele quer fazer as coisas na nossa vida, e quando nós somos fiéis a ele faz as coisas por completo. E aí é onde que Deus, ele começa a usar pessoas para poder como é que eu posso falar? Pra mim. Calma aí, Elaine, tô com problema de áudio aqui. Vou tentar acertar aqui, ajeitar aqui. Calma aí. Pode ser também, mãe. Eu posso. Qual foi, mãe? Tá fazendo barulho. Bota mais. Precisa não. Opa, voltou. Pode falar. E quando eu vim aqui para minha casa, que eu estava trabalhando, Obrigado. Deus, ele, como sempre, assim, ele sempre usou pessoas para poder me ajudar a sonhar. Por isso que eu costumo falar assim, que eu hoje, Deus, ele me inspira para me ajudar as pessoas a sonhar. Por quê, pastor? Porque aí as minhas clientes começaram a falar: Elaine, você tem que sair de dentro da tua casa, você precisa de expandir, você precisa de crescer, você é capaz e tal. E ali a gente começa a orar, né? E começa a pedir a Deus a direção, o caminho. E Deus, ele vai dando os caminhos, vai usando as pessoas para poder te abençoar. E a dificuldade é muito grande, porque eu olho, quando eu começo a querer fazer alguma coisa, eu olho e não tenho condições, porque se você me perguntar assim: Elaine, você tem condições? Você tinha condições de montar uma loja? Não, não tinha, entendeu? Só que eu tenho pessoas, a qual Deus colocou na minha vida, que me inspiram a isso, me empurra, sabe assim? A pessoa me empurra. E aí as minhas clientes: cara, dá sim, claro que dá. Tem muitas delas aqui estão. E aí eu comecei a sonhar, e aí quando eu começo a sonhar, eu começo a escrever e falar para Deus: Senhor, será, será, será? E esse será que eu acho que até entristece a Deus, né? Porque a gente começa a perguntar: será, será? E aí Deus, ele vai... E aí é a parte que entra da nossa fidelidade com Deus. Porque assim, eu sempre perguntei a Deus: será? Mas no meu pouco, eu sempre fiz muita questão de ser fiel a Deus nas minhas coisas. Então, assim, quando eu penso alguma coisa, aí, por exemplo, quando eu quis comprar meu primeiro carro, Deus, eu falei assim: se eu queria comprar um carro, mas tirei minha habilitação, queria tirar minha habilitação, comprar um carro. E aí Deus, ele usa alguém: você quer? Quero. Então tá, vou te emprestar para comprar um carro, amém. E aí eu vejo que Deus está comigo, aí você começa a ver que Deus está contigo. E assim foi quando eu comecei a querer ter um salão, porque eu comecei a orar, pedir ao Senhor, e Deus, ele começou a usar pessoas para me abençoar. De eu não ter condições e as pessoas falar: dá para ser assim, eu te empresto, eu faço, paga da forma que você puder. Entendeu? Sabe uma coisa interessante? Que Deus prometeu a Abraão que aqueles que abençoassem Abraão, Deus abençoaria. Sim. E aqueles que amaldiçoassem Abraão, Deus amaldiçoaria. Né? E é impressionante que existem pessoas que, quando você semeia na vida dela, ela se torna uma terra fértil. Né? Pessoas que, quando você semeia na vida daquela pessoa, você pode ter certeza que é terra fértil, é onde Deus, ele se agrada, né? Porque o propósito que ele tem na vida daquela pessoa, ele leva a pessoa a colher uma colheita
abundante, né? Então, assim, eu não sei se você estava segunda-feira, você que está nos ouvindo aí, assistindo, segunda-feira fizemos a live do Ronaldo, ele contou o testemunho dele, e o Ronaldo foi uma das pessoas, né, como muitas e muitas e muitas outras pessoas, que eu semeei na vida dele. E ver o Ronaldo contar o testemunho dele hoje, para mim, olhar lá atrás e falar assim, valeu a pena investir, valeu a pena semear, porque hoje o Ronaldo ele é um exemplo, né, de servo, de ministro, enfim. E você olha assim, caramba, eu semeei na vida daquela pessoa. Né? E a pessoa que semeou na minha vida, a pessoa que semeou na minha vida para mim hoje tá com a loja, para me poder começar o meu sonho, eu sempre falo isso para ela, que ela é uma pessoa que ela é semeadora. Assim como eu sou, ela também é. Então eu falo para ela, não tem como dar errado. Todas as vezes que ela está aflita, né, no trabalho dela, com os problemas, eu falo para ela, não tem como dar errado, porque você é abençoadora. E ela sempre, também, às vezes, ela é uma pessoa também muito abençoadora, né? Ela foi a chave que me incentivou total para que hoje o salão estivesse aberto. E eu falo sempre isso para ela, que ela é semeadora e que não tem como Deus não abençoar ela. Amém. E você, não sei se você sabe, mas, Elaine, nesse início de ano você fez um projeto de ousadia, né? Um projeto que você investiu alto, não foi pouco, tempo, saúde, dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa, quanto que você investiu? Se você for falar em tudo que você investiu, foi um investimento muito alto, né? Saúde, família que é prejudicada, como se diz, é afetada, ministério, enfim. No início do ano você começou um projeto bem audacioso, né? Você pode contar um pouco pra gente? Então, aí no início do ano, como eu estou falando, essa pessoa que é semeadora na minha vida, né? Ela está indo lá. Ela começou a me ajudar a sonhar esse meu sonho. E aí ela começa, né? Cara, pega a loja, pega a loja, pega a loja. E eu, não dá. E ela falou, dá sim, ela dá. E eu falando que não dava. E aí eu comecei a mergulhar nesse sonho aí, junto com ela. E como o senhor falou, foi muito... Eu emagreci pra caramba, né? Porque tu começa a pensar, e aí você não consegue dormir. E ela, o tempo todo, não só ela, como todas as pessoas que estão do meu lado, né, no dia a dia, junto comigo, me incentivando. E aí nós começamos a sonhar esse projeto e começamos sonhando daqui, de lá, iniciamos o projeto, aí pegamos a loja e foi em fevereiro, em janeiro nós começamos a dar início ao projeto, mas aí só em fevereiro que nós começamos a concretizar tudo. Quando foi mais ou menos meados de fevereiro, já estava quase tudo praticamente caminho andado, e aí Deus abençoando, tudo dando certo. Foi investido, na verdade não foi investido muito valores, porque não tinha para ser investido, foi tudo mesmo da forma que Deus quis, porque não tinha muitos valores para ser investido, mas foram dívidas feitas, né? E aí, quando chegou no meado de fevereiro, eu tive que comprar minha coisa para a loja, tudinho. E essa pessoa, ela me ajudou muito, porque precisava de um valor a ser investido e eu não tinha. E ela vira para mim e fala assim, Elaine, vai e quando der você me paga, vai ser dessa maneira. E ali eu vi a mão de Deus, sabe, de uma forma sobrenatural na minha vida, porque eu estava com muito medo de assumir essa responsabilidade, mesmo sabendo que Deus ele me capacitava para isso. E eu peguei essa responsabilidade, custou muitas noites de sono, né? Eu fiquei muito ansiosa, muito bem mal mesmo, mas era um sonho. E quando foi no final de fevereiro ali, já quase tudo praticamente pronto,
Início de março, nós inauguramos a loja. Na verdade, não chegamos nem a fazer ainda a inauguração da loja. E ela, até no dia que nós inauguramos a loja, essa pessoa me deu muita força, assim como a Monique, que está aí também. E eu estava totalmente, assim, desgastada, né? Porque quando você tem um sonho a ser concretizado, essa semana eu estava conversando com a Larissa, eu acho que ela está aí na live também, que ela também tem um sonho de abrir o salão dela. E eu falei assim, cara, tu fica totalmente desgastada, mas aí você vê Deus, ele te levantando. Naquela noite que tu não consegue dormir, tu passa a noite inteira pensando, 4 horas da manhã tu tá acordada, e de manhã parece que tu levanta com as tuas forças renovadas, sabe? E aí tu vê a mão de Deus. E aí quando chega dia 3 de março, a gente abre a loja, começa a trabalhar, loja bombando, muita gente ajudando, muita gente, as clientes super animada, porque elas me deram muita força. Elas, sem contar a igreja, né? O pessoal que vocês que ali orando junto com a gente, presbítero Rony, que eu falo, presbítero, eu não estou conseguindo ir para a igreja, eu não estou meu tempo com Deus, e ele, não, filha, você vai conseguir, bota a tua agenda no altar do Senhor e tal. E, enfim, aí nós conseguimos ali, né, com muita dificuldade. E quando tu vê o teu sonho ali prestes totalmente nas suas mãos, começa a pandemia. Aí eu falei, Jesus, e agora? E eu tô super ansiosa, eu tenho inúmeros problemas com ansiedade. Só que dias antes, o pastor tinha ministrado, né, na igreja um culto abençoado sobre ansiedade. Naquele dia ele parece que o Senhor estava sabendo de tudo que ia acontecer. Porque o Senhor ministrou um culto, mandou a gente se ministrar sobre a ansiedade. E aí, quando começou essa pandemia toda, e aí no dia 13 de março mandou fechar o salão, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O quê, pastor? Foi como eu falei, não tinha dinheiro, eu gastei algumas reservas que eu tinha, mas assim, na verdade, a maioria do dinheiro foi tudo, a maioria das coisas compradas foi tudo feito em dívida. Eu fiz dívida, entendeu? Porque é o que eu costumo falar para minhas amigas. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho palavra. Então, assim, onde eu falo assim, me empresta, a pessoa me empresta, eu faço, entendeu? Eu não tenho dinheiro, mas a minha palavra ela é muito válida, graças a Deus, aonde que eu chego, entendeu? Às vezes, outra hora lá atrás, eu vivi também muito isso, quando eu morava na comunidade, de ser uma pessoa devedora, que eu ficava devendo muitas pessoas. E isso daí também era uma coisa que Satanás ele roubou de mim muitos anos, a minha palavra. E hoje eu digo por ela, por isso que eu sei que foi Deus que me deu ela, entendeu? Porque eu devi muitas pessoas. Então, hoje, assim, eu costumo falar que eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho a minha palavra. Entendeu? Às vezes eu brinco com as minhas clientes, elas chegam no salão, eu falo assim, se eu te pedir 3 mil hoje, tu me empresta? Aí elas falam, com certeza. Eu falo, tá bom, só queria saber se eu tenho palavra. Porque isso para mim é importante, entendeu? Aí começou a pandemia, eu fiquei desesperada mesmo. E comecei a falar com Deus. Eu não tinha força nem para orar, porque eu falei, Senhor, eu não consigo nem orar. E aí eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que me dar uma palavra. E eu botei Deus na parede, falei, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E foi quando Deus ele me deu a palavra, lá em Mateus, que fala, lá em Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que fala que Deus ele sustenta as aves. Se seria a vida da ave mais importante do que a nossa, né? E se ele sustenta as aves que não trabalham, e por que ele não sustentaria a mim, que sempre trabalhei, desde meus 14 anos eu sempre trabalhei. Eu nunca fui desonesta, eu nunca precisei de passar por cima de ninguém, de falar nada de ninguém. E ali eu me agarrei nessa palavra de uma tal forma. E eu fui para um caderno fazer as contas de quanto que eu teria que pagar aquele mês. E quando eu somei tudinho, eu fiquei mais desesperada ainda.
Parece que a palavra ela não valia, sabe? Porque quando eu fumei tudinho, pastor, eu falei, meu Deus, não tem como, eu não vou ter como pagar. E aí eu comecei a pegar a foto, mandava para minha amiga, mandei para a Daniela e falei, Dani, olha isso. Aí mandei para minha outra amiga e falei, olha isso. Como é que eu vou pagar isso, gente? E assim, eu fiquei muito desesperada mesmo. Eu nem sei quantos dias sem dormir, pastor, mas a minha joelheira agora está começando a voltar a sumir, porque eu fiquei desesperada. E aí Deus ele falava para mim assim, você tem que se agarrar nessa palavra, porque você fala que você vive a palavra, então você tem que se agarrar. Olha o que eu já fiz na tua vida, olha de onde que eu já te tirei, olha onde que eu já te coloquei, tudo que tu já me pediu eu já fiz. Porque assim, tudo como eu falei no início, eu nunca pedi para ser rica. Eu só pedi ao Senhor assim, Senhor, eu quero uma casa para mim ter o direito de ir e vir, eu quero uma família, eu quero ter o meu trabalho, ter o meu tempo para Deus, e eu tenho tudo isso. E aí Deus ele começou a falar comigo, tudo que você me pediu eu já fiz. O que eu não posso fazer por você? E ali eu comecei de novo a me agarrar na palavra. Eu começava, toda hora eu pegava a Bíblia e começava a ler essa palavra. Senhor, tu alimenta as aves. Senhor, as aves elas não têm dívida, eu tenho dívida. Como é que o Senhor vai fazer? E eu sei. As aves não têm dívida, eu tenho. A ave não tem dívida, mas eu tinha. E aí passou, pastor. Isso foi mais ou menos lá para o dia 20 de março. E aí passou o mês, quando chegou o dia 10 de abril, dia 5 de abril começou a dívida, né? Aí o meu marido, o Stone, tinha sido suspenso do trabalho, assim, um dia não, o pagamento dele ia vir menos. Quando chegou no dia do pagamento dele, ele recebeu integral, mesmo estando trabalhando menos. Aí eu já comecei a ver a mão de Deus. Aí eu falei assim, Senhor, eu já estou vendo a tua mão. Eu já comecei a dar glória porque eu já vi a mão de Deus ali. E eu tinha, acho que R$1.000 na conta, eu precisava de pagar 5.000 e algumas coisas. Elaine, lembrando ao povo que está nos assistindo, que a loja era alugada, a sua casa é alugada, né? Tudo é alugado. Os investimentos que você fez, né? E a loja estava fechada. Né? A loja estava fechada. Né? Nesse período você fez uma aqui, outra ali, né? Não, lembrando que nesse período ela ficou totalmente fechada. Monique que trabalhava com você. Não, quando mandou fechar a loja, a gente fechamos de tudo, ficou totalmente fechada. Depois de acho que de uns 10 dias ou 15, que a gente começamos a atender uma ou outra, porque o pessoal não queria ir, todo mundo estava com medo de fazer a unha e nem queria receber a gente em casa também, com medo, entendeu? Então, não tinha como pagar. E aí eu liguei para minha amiga, que é quem está responsável do aluguel, né, e falei, e ela falou, cara, Elaine, fica tranquila, descansa o teu coração, fica tranquila, isso vai passar, guarda o teu dinheiro, porque isso tudo vai passar, depois a gente vai dar um jeito nisso tudo e tal. Aí a prestação do carro eu não consegui pagar por 60 dias, logo de início não consegui. Aí eu não fiz muita unha. Algumas clientes, aí essa minha cliente me ligou falando que iria pagar a unha mesmo sem fazer a unha. Algumas clientes depositaram o dinheiro na minha conta mesmo sem fazer a unha. Entendeu? E nós demos entrada nesse auxílio, né? A Luane e a Monique deu entrada e eu comecei a orar porque eu falei, Senhor, eu ainda tenho elas duas. Eu preciso também que o Senhor supra a necessidade delas, porque não é só a minha necessidade, é a necessidade também das pessoas que trabalham comigo. E quando foi mais ou menos depois do dia 10 de abril, que foi quando eu mandei até mensagem para o Senhor, eu falei, eu não aceito, eu preciso de pagar minhas dívidas, eu preciso de dar o meu dízimo e preciso de primiciar, eu não aceito ficar sem pagar minhas coisas. E ali eu vi a mão de Deus, assim, de uma forma como eu sempre tinha visto a mão de Deus sobre a minha vida. Só que essa é uma situação diferente. Eu sempre vi a mão de Deus, mas eu estava trabalhando, entendeu? Uhum. E agora eu vi a mão de Deus, eu sem estar trabalhando, entendeu? Quando chegou no dia 20... Mês passado, você, quando aconteceu isso, você fazia os cálculos, né?
você fez o cálculo, deu esse valor que você falou, e eu lembro que você, muito abatida, né, no mês passado, você muito abatida, a gente conversou, né, e logo depois você até fez um vídeo, colocou nas mídias aí, falando o que Deus havia feito, né, uma surpreendente venda, né, de materiais e mercadorias que você fez. Eu comecei a postar os sapatos, as bolsas, e as pessoas começaram a comprar. E eu não estava entendendo nada. Eu falei, gente, uma pandemia dessa, como que as pessoas estão comprando? Mas eu falei assim, Deus falou, posta, eu fui postei. E aí as pessoas começaram a comprar, pedir. Toda semana a gente está buscando mercadoria e a gente entregando até hoje. O Estânio saiu fazer entrega hoje, quase agora, não está nem aqui. E aí eu falei, Jesus, como é que pode? E assim, como a gente está na pandemia, eu estou vendendo praticamente à vista, pedindo para o pessoal pagar à vista, porque eu estava com medo de vender e para receber depois. E aí, quando chegou no dia 25 de abril, que é o dia da minha última conta, do meu último cartão de crédito, eu sentei nessa mesa aqui que eu estou sentada agora, peguei o caderno. O caderno está aqui. Esse caderno fica aqui, ó, com as contas todas, tá vendo? Ele fica todo anotado aqui com tudo. Ó. E eu falei assim, meu Deus, tá tudo pago. Eu não estou acreditando nisso. E a minha amiga Daniela tinha falado assim, porque ela é profeta, que sempre ela fala, amiga, depois tu não vai saber nem como que tu pagou. Olha lá a Bárbara falando, fui pegar minha encomenda ontem. Aí eu falei assim, eu peguei tudo, eu paguei tudo. E aí eu liguei para a Dani e falei, Dani, eu consegui pagar as contas todas. Eu fiquei muito maravilhada, pastor, muito maravilhada com o que Deus fez, porque foi uma situação diferente a qual eu estava parada. A Monique falando, eu tenho pavor desse caderno, olha lá. Olha lá a outra. Eu tenho medo desse caderno. Todo mundo fala, minhas clientes sabem tudo do meu caderno. É porque elas ficam me zoando que eu não tenho computador, que é tudo no caderno. Entendeu? E aí, eu paguei as contas, eu fiquei maravilhada. Eu fiz um vídeo agradecendo a Deus. Eu dei meu dízimo, primiciei e fiquei muito feliz. Porém, teve outro fruto depois, né? O problema foi que você testemunhou, não é isso? Você foi glorificar o nome do Senhor e você fez isso, lógico, devemos fazer isso. Só que depois Deus te prova em cima daquilo que Ele te provou. Daquilo que você testemunhou, que você foi provada, né? E você vai, como eu falei, né? Você foi, botou seu vídeo nas redes sociais, chorando, emocionada, feliz, porque Deus havia suprido de uma forma extraordinária. Só que você não sabia que Deus iria te provar em cima do seu próprio testemunho, né? De verdade. Então, aí eu paguei as contas e aí eu comecei a atender alguns clientes, né? Comecei a atender algumas clientes assim, mais um pouquinho do que eu tinha atendido naquele outro mês. Fui na casa de algumas clientes atender, umas clientes me procuraram. Aí eu falei assim, mês passado eu não atendi quase ninguém, consegui pagar as contas praticamente com as vendas. Esse mês eu estou atendendo um pouquinho mais também, vou conseguir pagar as contas. E aí, na segunda semana, logo no dia 27, eu paguei a conta, a última conta no dia 25. Quando foi no dia 27, eu começo a me sentir mal, começo a sentir meu corpo de uma forma estranha, e passando mal, febre, dor de cabeça, com todos esses sintomas aí que a gente já sabe, horrível, e fiquei desesperada de novo. Aí fiquei muito desesperada, falei, Jesus, eu não acredito nisso, eu não acredito. E aí a febre, tudo mais, e eu falei, Senhor, e agora? E aí entra Deus no teu ouvido sussurrando, né? Eu sou Deus. E eu falei, Senhor, tu tem que me dar outra palavra para me se agarrar. Porque assim, a gente não está indo para a igreja, mas como a gente ouve, né? A igreja somos nós. Então, a gente, nesse momento agora de pandemia, é o momento a qual nós estamos afastados do templo. Mas a gente precisa se agarrar com a palavra de Deus. E eu falei, Senhor, tu tem que me dar outra palavra, porque assim, a gente fica numa correria de só escutando a palavra quando vai para a igreja.
Geralmente na minha vida acontece isso, entendeu? Só escutando a palavra quando vai para o culto, sábado, quando vai para o culto, quinta. E em casa a gente estava lendo a palavra todos os dias, de manhã, orando, lendo a palavra. E eu falei, Senhor, me dá outra palavra. E aí eu fiquei desesperada, liguei para o plano de saúde, aí fiquei desesperada, comecei a chorar, não quero morrer, não quero morrer. Agora que eu realizei meu sonho, não posso morrer, porque eu fiquei bem mal mesmo. Aí eu levantei, quando eu levantei que eu vim para a Bíblia, aí Deus me dá a palavra lá em João 11, que fala que essa enfermidade não é para a morte, e sim para glorificar o nome do Senhor. Aí eu falei, então vou me agarrar a essa palavra porque eu não vou morrer. Deus já falou comigo que eu não vou morrer. Você chegou a ser atestada com Covid? Você foi atestada mesmo ou foi suspeita? Eu não saí de casa para fazer teste, não. Eu fiquei isolada e eu só fui, o médico me diagnosticou como Covid pelo telefone, né? Me medicou como tratamento de Covid, mas eu não cheguei a ser diagnosticada, não. Só porque, como eu tive os sintomas, ele passou os remédios, mas eu não fui para o hospital, não. Entendeu? Entendi. Aí eu fiquei só em casa mesmo. Mas aí você ficou completamente paralisada, né? Exatamente. As clientes que você tinha, pelo menos as esporádicas, agora acabou tudo. Fiquei Ou seja, 16 você glorificou o nome do Senhor mês passado porque pingou, agora Deus fez a terra secar. Eu fiquei 16 dias sem ter contato com ninguém. Aí eu falei assim, Senhor, e agora? Esse mês deu ruim, porque assim, no mês passado eu ainda tinha um dinheiro na minha conta, guardado um pouquinho. Então eu juntei com o que entrou e paguei. Esse mês eu não tenho mais nada. Então eu falei assim, esse mês vai dar ruim de verdade. E fiquei paralisada totalmente. E mesmo assim, eu doente, eu não tinha como ir buscar a mercadoria, porque eu fiquei em casa. E aí eu não ia me arriscar indo lá na fábrica buscar mercadoria, ter contato com as meninas. O Stanley estava no trabalho dele muito enrolado. Eu falei, agora deu ruim. Aí teve um dia que a menina da fábrica mandou mensagem assim, Elaine, se tu quiser eu entrego na tua casa. Aí eu falei, opa, se entrega na minha casa, então já posso vender. Aí Deus já começou, por quê? Porque eu falei pro Stanley assim, ó, esse mês vai dar ruim. Vai sujar meu nome, vai ficar tudo, vai dar ruim mesmo. Aí o Stanley falou assim, Elaine, Satanás, ele teve uma guerra no mundo espiritual, quando Satanás, ele falou para Deus que Jó glorificava o nome de Deus, porque Deus dava tudo para ele. Deus fazia tudo quanto Jó queria, né? Então, assim, pensa que nesse momento você acabou de glorificar, como o Senhor falou, então tá havendo uma guerra no mundo espiritual. Satanás, ele tá falando para Deus agora, olha lá, tua filha, ela te glorificou porque você supriu todas as necessidades dela. Então, agora, eu acredito que Deus permitiu Satanás até tocar na minha saúde para poder ver até onde se eu murmuraria, né? E quando ele falou isso, eu fui lá para o livro de Jó, e aí eu me calei e comecei a orar. E quando foi no outro dia, a menina mandou essa mensagem, falando que entregaria mercadoria na minha casa. Aí eu falei, epa, Jesus está no negócio, vai entregar na minha casa, então amém. Comecei a postar as bolsas de novo, postar tudo. E aí ela entregou a mercadoria aqui na porta da minha casa, pastor. Entregou, daqui o Stanley já foi entregar. E quando for essa semana de novo, dia 25, mais um mês para a honra e para a glória do Senhor, eu não murmurei. E o Senhor supriu todas as minhas necessidades. E assim, teve um vídeo que eu fiz, que eu falei que eu estava com o meu dízimo guardado. Não teve o primeiro vídeo? Lembra? Uhum. E eu fui tentada com o meu dízimo. Eu fui tentada. Porque eu tinha que pagar uma conta e eu estava com o meu dízimo guardado. E eu falei assim, eu vou gastar esse dinheiro. Aí no mesmo dia eu falei assim, Diana, faz um boleto para mim, pagar esse dízimo hoje em nome de Jesus. Porque Satanás, ele me tentou com o meu dízimo. Para vocês que ficam com o dízimo guardado em casa,
Não fica, não. Dá o dízimo logo, porque Satanás, ele tenta a gente com o dízimo nessa época de pandemia. Porque quando a gente vai para a igreja, a gente dá o dízimo todo culto, a gente dá o dízimo. Mas quando a gente fica em casa, o dízimo fica guardado em casa. E aí, se você não deposita, não faz nada, Satanás, ele te tenta, porque ele me tentou com o meu dízimo. E eu falei assim, eu vou gastar, depois eu boto no lugar. Mas eu falei, não é meu. Deus, ele me deu o dinheiro para me pagar minhas contas, por que eu estou querendo buscar o dízimo? Aí, na mesma hora, eu falei para a Diana, em nome de Jesus, faz um boleto agora para pagar esse dízimo. Aí ela fez, mas eu fui tentada, primeira vez na vida que eu fui tentada com o meu dízimo, e assim, quase que eu gasto o dinheiro. Eu falei, Senhor, não posso fazer isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre foi fiel nos seus dízimos e sua oferta? Sempre. Quando é que entrou esse princípio em você? Porque dízimo e oferta não é obrigação, é princípio. Né? É igual você pedir bênção ao seu pai, igual você respeitar a sua mãe, você honrar pai e mãe, são princípios. Né? E quando você faz por princípio, não por obrigação, você faz com alegria. Quando é que entra na sua vida essa fidelidade? Então, lá, desde quando eu ia para a igreja pequenininha, eu sempre vi o pastor Valdemar lá da Igreja Batista sempre falou sobre dízimo. E eu sempre aprendi a dar meu dízimo. Mesmo eu não estando na igreja, eu sempre dava o meu dízimo. E eu via a mão de Deus suprindo a minha necessidade. Quando eu fiquei grávida da Júlia, que foi uma prova que eu fiz com Deus do meu dízimo, porque o pai dela faleceu e eu estava grávida, então eu estava devendo muita gente. E aí eu peguei o dinheiro do meu aluguel e tirei o dízimo. Eu tinha que pagar o aluguel e eu tirei o dízimo. E ficou faltando pro aluguel. Tipo assim, tinha R$200 do aluguel na época. Aí eu tirei R$20 do dízimo. Aí ficou faltando os R$20 do aluguel, mas eu dei o dízimo na igreja. E eu falei assim, a Bíblia fala, porque eu li lá na Bíblia, que Deus ele vai suprir. Então, ele vai ter que suprir, porque a Bíblia fala para me fazer prova dele. Então, eu falei, Senhor, eu estou tirando aqui os R$20 para dar o dízimo, eu não estava ainda firme na igreja. E o Senhor vai ter que suprir a minha necessidade aqui. Esses R$20 vai ter que entrar aqui para mim poder pagar meu aluguel. E naquela época, como eu falei, eu era devedora. As pessoas não acreditavam em mim, eu ficava devendo os outros. Aí eu tirei o dinheiro e fui para o culto, que toda segunda-feira eu ia para o culto lá na Batista, e dei meu dízimo. Quando eu subi a escada da rua, achei R$50. Já não era mais 200, 150. Aí eu botei os R$20 no meu aluguel, ainda sobrou 30. E ali eu vi que realmente Deus, essa palavra ela era eficaz, entendeu? Não quer dizer que toda vez você vai achar um dinheiro, mas assim, Deus ele supre de inúmeras outras maneiras, entendeu? E eu sempre tive isso comigo, que a fidelidade com Deus, ela tem que ser eterna, ela tem que ser primeiro lugar, entendeu? E ele sempre todas as pessoas que eu converso, ontem eu estava conversando com a Adriele, uma menina que ela tem o sonho de abrir o salão dela. Ela tá aí na live, ela não é evangélica, mas eu falei para ela assim, não tem como você pegar a página do dízimo e rasgar da Bíblia. Se você acredita que Deus é contigo, você acredita que Deus te livra da morte, você acredita em inúmeras palavras da Bíblia, como que você não acredita no dízimo? Você rasgou aquela parte da Bíblia? Não existe isso. E eu estava falando isso com ela, que o que Deus faz na minha vida é porque eu sou fiel com Ele, entendeu? Não porque eu mereço, não. Mas é porque assim, a fidelidade dele dura para sempre, é eterna. E eu faço questão de ser fiel com Ele no meu dízimo. E não sei se você está sabendo, Elaine, já falando sobre fidelidade de Deus, eu até fiz uma ministração sábado retrasado, e aqui eu deixo mais uma vez, não ministrei aquela palavra por questões políticas, mas é tudo que está por trás, espiritualmente vendo, observando, está por trás dessa pandemia. Porque tudo que a Bíblia aponta para os finais do tempo, né? E eu acabei ministrando sobre isso, alertando a igreja para que atentasse para algumas coisas. E hoje de manhã, o Lúcio, presbítero Lúcio, pastor da igreja de Santa Cruz, da nossa igreja de Santa Cruz, ele me manda um print do diário oficial da prefeitura, dizendo que o prefeito já liberou os cultos para serem
realizados, né? E logo depois eu desci, viu no jornal do almoço, no jornal da tarde, o governador de São Paulo também começando a liberar a quarentena. Certamente o governador do Rio de Janeiro vai fazer a mesma coisa, porque ambos comungam da mesma ideia e dos mesmos propósitos. Enfim, nós estamos prestes a voltar, né? Acredito que as nossas vidas vão voltar ao normal. Mas uma coisa me chama a atenção na sua fala é que, e perguntei quando é que começa esse princípio, porque o dizimar não é uma obrigação. Dizimar é um entendimento de gratidão. Porque quando você entende que Deus te deu saúde, Deus abriu as portas, Deus enviou a provisão, Deus é tudo na sua vida, você entende que quando você entrega o seu dízimo, você está entregando, devolvendo, porque Deus te deu 100%. Né? Sim. E quando ele faz um acordo lá em Êxodo, em Números, né? Ele vai fazer o acordo com o povo de Deus acerca de levar para a casa do Senhor o sustento, de honrar os seus sacerdotes. Né? Quando chega em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Malaquias, com palavras duras, 3:8, vai dizer o seguinte: e vós me perguntam em que me roubais? Né? Vocês me roubam nos seus dízimos e nas suas ofertas. Por que Malaquias estava dizendo isso? Quando você volta para entender por que ele estava falando isso, porque quando o Senhor tira o povo do Egito, eles tiram o povo para que ele se tornasse depois 12 tribos. E nessas 12 tribos, uma tribo, né, um herdeiro, não herdaria a terra, que eram os levitas. Ali surge o acordo de Deus com os demais povos. Olha, uma tribo vai ficar no templo e eles ficarão tomando conta cerca das minhas coisas, e vocês trabalharão, levarão as suas primícias e seus dízimos à casa do tesouro. Quando Malaquias volta, o povo, depois de voltar cativeiro, tá? O povo havia deixado essas práticas de lado. E o povo já não dizimava mais, o povo já não ofertava mais conforme o Senhor havia estabelecido, tá? Através de um acordo com as 12 tribos. Malaquias então fala: vocês estão me roubando. Através de Malaquias, Deus falando com o povo: vocês estão me roubando e estão perguntando em quem estamos te roubando. Né? Vocês me roubam nos seus dízimos e nas suas ofertas. Agora, fazei prova de mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Né? Faça prova de como aquilo que eu estabeleci, que eu daria àqueles que trouxessem os seus dízimos e as suas ofertas até a casa do tesouro, que eu lhes abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medidas. Né? O princípio do dízimo e oferta, ele, na verdade, a colheita nem sempre virá financeiramente. A recompensa nem sempre virá financeiramente. Né? Tem pessoas que semeiam, mas a colheita dela vem sobre família, vem sobre saúde, vem sobre ministério. Né? E é nessas horas que, quando a terra seca, né? Quando você te falei, até então pingava-se alguns serviços, e eu até te falei, Elaine, põe uma funcionária, uma cliente por vez, limpa o pé na entrada da loja, né? Portas fechadas, você de máscara, de luva, né? Toma todos os cuidados necessários, mas vai e faz. Mas quando nesse mês você falou para mim: pastor, eu fiquei 15 dias parada, completamente parada, né? Porque quando Deus fala para o povo que ele daria uma terra que manava leite e mel, ele disse que ele daria a terra. E se ele prometeu, ele providenciaria o que era necessário para você herdar a sua promessa. Tá? E a alegria de dar ao Senhor de volta, de entregar ao Senhor os 10% que ele requer de mim, de você e todos nós que trabalhamos, ele quer que nós façamos isso com entendimento. Você que está nos ouvindo agora, a Elaine, eu quero até que ela entre agora de fato, nesse assunto de ser fiel e o que acontece quando nós somos fiéis, né? Você que está nos ouvindo, que tem problemas com seus dízimos, suas ofertas, eu queria te indicar uma igreja. Aqui na Maek não se cobra dízimos e ofertas. Aqui na Maek nós trazemos entendimento, e você dá se você quiser.
porque ninguém faz chantagem com seus dízimos e suas ofertas. Bom, nós vamos agora, faltam 20 segundos aí para terminar essa primeira fase, e nós vamos, vai cair a live, e nós vamos reconectar imediatamente, e a Elaine vai trazer esse testemunho de fidelidade e as provas que ela tem recebido da parte de Deus, que vale a pena ser fiel. Amém? Vai terminar e já voltamos já. Voltando então, reconectando, né? Na segunda fase, infelizmente, a gente não consegue fazer um testemunho aí apenas de 1 hora. Então, minha esposa está dizendo aqui para a gente começar a tentar fazer no Facebook, né? E já vamos reconectando. Seja bem-vindo à segunda fase aí do nosso testemunho, da nossa irmã diaconisa Elaine. E eu quero agradecer a Deus pela sua presença. Você está participando conosco. Estamos aqui chamando de novo a Elaine. Já ela vai aparecer aqui na tela. Ok? Obrigado a todos que estão retornando. Amém. Vamos aguardar um pouquinho, Elaine, até o povo reconectar. Já estamos aí com o povo reconectando, né? Vou mandar aí um abraço para a nossa diaconisa Elaine Leite. Isso. Lá o nosso irmão Fabiano. A todos os irmãos de Santa Cruz. Tássia, nossa presbítera Tássia. Presbítero Rony. Né? Ana Flávia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Nossos irmãos marcanos, Rose, que está assistindo. Dani, nossa presbítera Daniele, também que está assistindo, nos acompanhando. Irmão João, né, nosso querido irmão João, pai do nosso Alex, meu querido. Né? Adriel, designer, também está aí nos acompanhando. Se quiser saudar eles aí, Elaine, enquanto a gente está aguardando. Quero presente. Sidney Vidal. Gabriela Neves. Sidney Vidal. Não quero presente. Vamos. Soraya, seja bem-vinda. Dá para me compartilhar, Júlia? Oi? Você tá Parece quem? Júlia, dá para me compartilhar? Você acha? Acho que eu já compartilhei, que eu botei aqui. Eu botei aqui. Bom, no... Já bom, fiz, gente, já fiz. aqui a que nós estávamos tratando e falando sobre quando Deus fala de nós fazermos prova desse Deus através da sua fidelidade ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, né? E aí eu queria que a Elaine, quando perguntei, Elaine, sobre quando é que esse princípio é estabelecido, porque existe uma ministração no seminário de libertação que é chamada de libertação financeira. E lá tem uma frase que eu acho muito forte, que fala o seguinte, que quem não é dizimista e ofertante não é convertido de verdade. Porque o verdadeiro convertido, ele não tem problema em semear. Pelo contrário, é algo que nasce no coração do verdadeiro convertido. E por isso que a gente não tem que ficar fazendo merchandising o tempo todo de ficar, vou dizimar porque Deus vai me dar de volta. Eu vou ofertar porque eu quero colher 100 vezes mais, né? O ofertar, o Senhor Jesus nos ensina que deve ser algo voluntário, deve ser algo de coração e com alegria, né? Até porque Deus ama quem dá com alegria, né? Mas esse ato de levar até a casa do Senhor o fruto do teu esforço, o fruto do seu trabalho, da sua colheita. Você trabalha 30 dias, 15 dias, uns recebem por 30 dias, outros recebem por 15 dias, outros recebem semanalmente, né? Então, uns dizimam por semana, outros dizimam a cada 15 dias, outros dizimam por semana, por mês. Não importa.
Importa que o teu salário hoje representa o que era no Antigo Testamento, a colheita do povo. E alguns falam assim, mas o dízimo antigamente era anual. Era anual, não. O dízimo era feito conforme a colheita. Se plantava milho, tinha um período da semente ser lançada à terra, dela germinar, dela crescer e dar os seus frutos e colher. Então, se era um período de 6 meses, a colheita era de 6 meses, então o dízimo era de 6 meses. Só que hoje é o contrário. Voltando para a nossa atualidade, voltando hoje para o nosso dia a dia, hoje nós não trabalhamos, muitos de nós não trabalhamos mais no campo. Nós trabalhamos como operários, né? Ou seja, nós prestamos serviços, nós trabalhamos para alguém e, ao trabalhar, nós temos o direito do salário, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Então, você trabalha 30 dias e, com referência à justiça do seu trabalho, você tem um salário. E desse salário, tá, é que você requer, Deus requer de cada um de nós, tá, os 10%. Porque Ele nos dá 100%, mas 10% Ele leva para a igreja. E existe um entendimento de que um dia do teu trabalho deve ser destinado também ao seu sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, na verdade, hoje, por estar corrompido, eu estou até tendo essa explicação, porque nós vamos entrar no que talvez você não concorde o que a Elaine faça. Né? Ah, Elaine, esse negócio de dízimo e oferta, para mim, isso é balela. Né? Não sei se você ouviu isso, Elaine, já ouviu isso, tá? Mas esse negócio de dízimo e oferta é balela, isso é safadeza, é pilantragem. Ter que tomar cuidado, porque você vai estar falando de algo que Deus estabeleceu. Né? E sem entendimento, você está falando você está blasfemando contra coisas que Deus estabeleceu. Né? E quando Deus, lá no princípio, quando Ele estabelece 12 tribos, Ele diz, olha, pega a sua primícia, primeiro dia de colheita, tá? E leva ao seu sacerdote. Um dia do seu trabalho. E o seu dízimo é de toda a sua colheita. Amém? Então, assim, hoje nós estamos falando aqui de alguém que está falando de alguém que abriu um empreendimento, fez um investimento, né, e quando ia começar a colher frutos para poder gozar de tudo que investiu, vem a pandemia, vem a quarentena, as portas se fecham, a perspectiva de lucro completamente destruída, né? A perspectiva de visão para o futuro completamente sem perspectiva, porque ninguém sabia quando ia terminar a pandemia. E até hoje, na verdade, nós temos uma perspectiva que vai acabar. Mas até hoje ninguém sabe quando vai acabar. Né? E você para e pensa, o que fazer? Entrega a loja? Ela deveria ter entregue a loja, ela se coloca no lugar dela. Né? Alguém que fez um investimento, tempo, família, ministério, saúde, né? Dinheiro, e de repente fecha tudo, nada de perspectiva, quando é que volta, ainda por cima a sua saúde completamente debilitada, porque ela pega o vírus, fica 15 dias acamada, né? E todos aqui da igreja nós sabemos, todos que passaram por esse processo, nós cobrimos oração incessante, todos que foram contaminados com esse vírus. Eu louvo a Deus que na nossa igreja nós não tivemos nenhuma baixa. Nós não tivemos, eu profetizo que nós não teremos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós não teremos, passaremos ilesos por isso. Okay? Jesus. Elaine está contando aqui, você que está entrando agora, que na primeira semana após o início da pandemia, que é o início de maio, né, ela é provada porque as portas fechadas, poucos clientes, e Deus supre a necessidade. Agora, Deus leva ela a outra prova, que é de ser provada naquilo que ela testemunhou. Porque até então ela tinha poucos clientes, agora ela com coronavírus, com enferma, sem poder visitar ninguém, sem sair de casa, ela não tem perspectiva nenhuma. Ok? E ela acaba de dizer que, novamente, Deus a surpreende. Em dias, Deus traz tudo o que ela precisa. Mas eu quero que a Elaine dê aqui uma palavra para você. O porquê que Deus hoje faz isso na vida dela, por que ela entende isso e quais são os resultados de uma vida de fidelidade ao Senhor. Então, primeiro eu creio que Deus, ele
faz tudo isso porque ele é Deus, né? Foi como eu sempre falei, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E como o senhor citou aí, fecha a loja, eu, quando, logo no início, eu sentei com as meninas que trabalham lá comigo e falei para elas assim, olha, eu não pretendo entregar a loja, porque mesmo que a gente fique com o aluguel parcelado, né, para a gente poder pagar parcelado, mas eu não pretendo entregar a loja, porque eu escutei de algumas pessoas falando que iam entregar a loja. Eu conheço alguns salões de amigas minhas que entregaram, já fecharam. E eu falei, eu não vou entregar a loja, porque se foi Deus que abriu, ele é fiel para poder me cumprir até o final. Porque tudo que a gente faz é direcionado por ele. Então, assim, eu não faço nada sem ter a direção dele. Então, eu creio que se ele está aqui, ele vai suprir todas as nossas necessidades. E por que que eu acho que, assim, como eu falei, por que que Deus fez? Porque ele é Deus, né? Ele não precisa de provar para a gente, fazer para provar que ele é Deus. Ah, eu vou suprir a necessidade da Elaine para provar que eu sou Deus. Ele não precisa disso. O dízimo e a oferta e a primícia é algo que, como o senhor falou, não é obrigação, é entendimento. Eu nunca eu tive problema com isso. Eu sempre ouvi, eu ouço de muita gente que senta na minha mesa, pastor é ladrão. E assim, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu cheguei na MAEC foi o seguinte, o dízimo e a oferta não coloca o nome. E eu estava acostumada, né, sempre pegar o envelopinho do dízimo, colocar meu nome e valor. E lá na MAEC a gente não coloca nome, não coloca valor, e eu acho isso lindo. E eu já passei por algumas situações na minha vida de, assim, Elaine está toda errada, Elaine está no pecado, porque dentro da igreja, mas pecando, tá? Nunca eu não sou pecadora, porque eu continuo sendo, mas assim, fazendo coisas que eu sabia que estava errado, e de saber que o pastor falava assim, o dízimo da Elaine assim, não corrija a Elaine por causa do dízimo dela, tá entendendo? E eu já passei isso, entendeu? Então, só que isso dali não me paralisou de eu dizimar e de eu ofertar. Eu passei por cima disso, entendeu? E quando as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor é ladrão, pastor é isso, pastor é aquilo, eu falo assim, olha só, o problema é dele com Deus. Com Deus, eu sei o que Deus é na minha vida. Eu sei o que Deus faz na minha vida. Eu sei o que Deus supre na minha vida a cada dia. É um dia, todos os dias ele supre a minha necessidade. E se você vê assim, eu estava domingo, eu e a Daniela, a gente estava conversando, falando sobre isso, que assim, da gente querer comer uma coisa hoje, falar assim, vai ali comer isso que eu quero comer. Quando ontem eu tinha que comer, não que eu não gosto, mas eu amo um angu, eu amo um pé de galinha, mas eu tinha que comer por obrigação, porque eu só tinha aquilo para comer. E hoje eu quero comer uma carne, sabe? Eu falei para o meu marido, eu quero comer um churrasco, assistir o culto e comer um churrasco. E eu posso ir ali comprar um churrasco, porque Deus, ele supre a minha necessidade. Então, assim, isso é parte do que Deus ele faz na minha vida. Os mínimos detalhes eu vejo Deus cuidando de mim. Então, assim, por eu ter passado por isso, de saber que o pastor não me corrigia, passava a mão na minha cabeça, mesmo eu estando errado, por causa do meu dízimo, porque ele precisava do meu dízimo no mês, e isso não me paralisou para dar meu dízimo e minha oferta. Então, assim, por eu ter passado por isso, tá entendendo? Hoje eu paro e penso assim, o que mais vai me paralisar? É uma pessoa que fala que o pastor é ladrão? Para mim é diferente, entendeu? Porque eu vejo quão grande é Deus, quão grande é as coisas que Deus faz através da minha obediência, entendeu? Porque para mim isso é uma obediência bíblica como todos os livros que tem na Bíblia, entendeu? Como tudo que se deve à obediência que está escrito aqui nesse livro, o dízimo é só mais uma obediência. E eu tenho prova disso na minha vida, porque mesmo eu não sendo evangélica,
eu sempre fui abençoadora. Eu sempre tive para abençoar, sabe? Eu cheguei uma época que eu tinha visto de pegar dinheiro emprestado na caixinha. Caixinha, essa caixinha? Eu pegava muito dinheiro emprestado com juros. Até a última vez que eu peguei dinheiro emprestado, eu falei assim, Senhor, por que eu pego dinheiro emprestado? Eu já peguei dinheiro emprestado e emprestado com os outros. Acredita nisso? Porque às vezes eu precisava e eu não tinha para emprestar. Aí eu ia lá na caixinha, pegava dinheiro emprestado para emprestar com os outros, pagava com juros. Sem saber que aquilo dali era uma maldição. E aí uma vez eu falei com o senhor, eu falei, Senhor, isso não deu certo. E a minha tia me ligava me oferecendo dinheiro emprestado, porque ela sabia que eu pagava. E ali até que um dia Deus falou, não, isso não é certo. Eu parei de pegar o dinheiro emprestado. E assim, eu sempre fui abençoadora, eu sempre tive isso comigo, de abençoar as pessoas, mesmo no pouco, entendeu? Se eu tenho R$ 5, tiver que dividir, eu vou dividir. Então, assim, eu vejo a mão de Deus nisso, que eu não me falta nada. Hoje, para mim, eu, Elaine, eu posso falar assim, que eu sou realizada de todas as minhas necessidades, entendeu? E qual o conselho que você deixa, Elaine? Qual é a palavra que você deixa para aqueles que hoje, talvez, como você, é uma microempreendedora, né, que está iniciando uma carreira promissora através do seu negócio próprio, até mesmo as pessoas que estão sem perspectiva, estão ansiosas, estão ociosas, né, diante de tantas notícias. Eu até fiz esse momento de live aqui de testemunho para que a gente pudesse testemunhar coisas que edificam, trazer notícias de coisas boas, né? Sim. E como eu não tive a oportunidade de gravar a outra live e você fez, né, o seu próprio vídeo, e eu falei assim, vamos fazer então esse e vamos deixar registrado o que Deus tem feito, porque eu acredito que nessa hora tem pessoas que estão precisando acreditar como você tem acreditado. Eu acredito que Deus colocou alguém aqui nessa live aqui, ou vai assistir depois do teu testemunho, precisa ouvir uma palavra de esperança, acreditar como você está acreditando, viver o que você está vivendo, sentir o que você está sentindo. Ninguém está aqui querendo botar pano quente de que a gente não é provado, que a gente não é, sabe, é testado, né? Você mesmo falou, eu sou muito ansiosa e às vezes eu acabo sendo provada nisso. Qual é o conselho? Qual é a sua mensagem que você deixa para essa pessoa que está aqui? Certamente Deus colocou ela para ouvir sua palavra agora, Elaine. Então, a Cristiane está falando aí. Eu costumo falar que o céu é o nosso limite, né? O céu é o limite e é lá que a gente tem que parar. Eu sou incansável para o que eu quero. Eu primeiro, como eu falei com as minhas amigas essa semana, que tem 2 amigas minhas que estão sonhando, eu determino sempre um tempo para avançar. Eu tenho um tempo para avançar. Eu falo muito com a Monique, e a Monique, eu falo para ela sempre assim, Monique, a gente não pode parar onde a gente está, a gente tem sempre que avançar, independente da circunstância, independente da situação, mas a gente precisa avançar. Eu estava conversando com a Raquel também no outro dia, falando sobre isso com ela. Deus, ele nos dá assim um tempo. Eu acredito que esse tempo, a qual o Senhor... Eu precisava desse tempo porque eu estava muito estafada mesmo, e eu creio que esse tempo, a qual esses 2 meses que o Senhor supriu a minha necessidade, ele me deu esse tempo para mim também descansar, porque eu estava estafada desses 2 meses a qual eu estava nessa rotina, né? E Deus, ele me proporcionou, até nisso daí eu vejo a mão de Deus, porque ele me parou para mim poder estabelecer a minha saúde, porque quando voltar, eu já falei aqui em casa para todo mundo, que eu vou viajar, porque eu vou ter trabalho para mim. Viajar. Eu vou viajar, que eu vou ficar próspera, eu vou viajar. Como fala minha amiga Dani aí, eu vou ficar próspera. Minha amiga Dayana, ela profetiza toda hora isso na minha vida, que eu sou próspera, você é próspera. E ela me abençoa e fala que eu sou próspera e eu sou, porque eu costumo falar isso, que a gente não tem que ter lá isso aí, vai viajar. Ela tá falando, é ela que fica mandando eu viajar, pastor. As minhas clientes, eu vou falar aí para as clientes o que acontece. Primeira vez que eu viajei,
Eu sempre tive um sonho de viajar, de pegar um avião, porque eu nunca imaginei na minha vida, morando lá na Vila Cruzeiro, que um dia eu ia pegar um avião e viajar. E aí elas começaram a falar, sabe o que para mim? Você pega um avião, viaja e parcela de 12 vezes, porque as pessoas ricas viajam assim. Aí eu falei Aham. assim, é mesmo? E eu sentada fazendo a unha e elas falando assim, garota, parcela de 12 vezes e viaja. Aí aquilo foi entrando na minha cabeça, como eu te falei, que Deus ele bota pessoas na tua vida para poder te abençoar e para poder te fazer sonhar. Por isso que Deus me trouxe aqui para Vila da Pé, porque elas são prósperas, entendeu? E ele botou elas na minha vida para me fazer prosperar. E aí eu comecei a sonhar, eu falei, é mesmo, eu vou programar uma viagem, então, já que elas têm dinheiro, paga de 12 vezes, então eu vou pagar também. É, porque elas são prósperas e parcelam. Aí eu fui lá no Shopping Carioca, cheguei lá, falei pro Estônio assim, pera que eu vou entrar aqui na CVC. Olha lá, tudo parcelado. Entrei na CVC, falei pra moça assim, ó, quero ir pro Beto Carreiro, levar minha filha. Aí a moça, senta aqui. Falei, tem cartão de crédito? Falei, mas não tenho cartão de crédito com esse limite aí, não. Tem não? Falei, não. Tem meu nome. Tem teu nome? Tem. Foi lá, botou meu nome lá, ó. Viu a passagem tudinho. Parcelou para mim de 10 vezes no boleto, pastor. Não paguei no cartão de crédito nem nada. Saí de lá com a minha viagem marcada. Fui viajar com a minha filha, com o meu marido, viajei. Aí, o que aconteceu? Eu aprendi, falei, todo ano eu tenho que viajar. Todo ano eu tenho que viajar. Por quê? Porque eu trabalho pra caramba. Todo ano. Isso aí foi Deus que colocou elas na minha vida para poder me incentivar. E é o que eu falo para minhas amigas. Vocês podem ir além, vocês podem... A minha amiga manicure, a Adriele Design, ela está aqui. Ó. Deus sempre coloca pessoas na minha vida para me mostrar que Ele é Deus. E você veio com toda a unção para me encorajar. Obrigada. É isso aí. Olha lá, vim de Madureira, parcelei em 30 anos a casa. E eu vou comprar minha casa, porque a Dayana, ela que fica falando que eu tenho que comprar minha casa. Eu vou comprar o apartamento aqui, tá vendo? E aí, assim, o que eu tenho para falar para as pessoas é isso, que Deus, ele não dá limite para a gente no seu céu. Entendeu? Se a gente for nos caminhos dele, na palavra dele, obedecendo a ele, com direção dele, o limite é o céu. Porque a Bíblia ela fala que a gente tem que viver o melhor dessa terra. E eu me agarro nessa palavra porque, assim, se eu sirvo a um Deus que pode tudo, eu não quero ser rica, eu só quero, assim, o que Deus tem para me proporcionar é o que eu quero. Senhor, é isso que o Senhor tem para me proporcionar, então é isso que eu quero. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Não, filha, isso eu não quero, então eu não quero o que Deus não quer para mim. E assim, as pessoas que estão desmotivadas, porque minha loja não está funcionando, é um tempo que Deus ele está tratando com você como ele tratou comigo na minha ansiedade. Deus ele vai suprir, você vai voltar, você vai trabalhar. E ó, eu tenho amigas que falaram para mim que nessa quarentena conseguiram fazer obra em casa, porque não está conseguindo sair para gastar dinheiro, está fazendo obra, coisa que tinha que fazer e não conseguia fazer. Então, assim, Deus ele tem os meios de tudo, ele tem os meios de tratar com a gente. Ele tem os meios de falar, de agir, de fazer. E nessa pandemia toda, ele está fazendo tudo o que ele tem para fazer. Ele vai encorajar a gente, ele vai suprir, a gente vai voltar. O importante é o que eu falo, a gente está com saúde? Amém. Porque quando a gente voltar, as pessoas falam assim, o Brasil está quebrado, o Brasil vai quebrar. Amém, mas quem está em Cristo não vai quebrar. Eu profetizo essa palavra sobre a nossa vida, porque eu não vou quebrar. Quem está com Jesus não vai quebrar. Independente se vai um monte de gente ser mandada embora, se vai um monte de porta fechar, mas se você tem um Deus que zela pela tua vida, que você confia nele, é o que eu falo, a única opção é confiar ou confiar. A gente não vai quebrar, se até agora a gente está aqui, confia ou confia. Está desmotivada? Senhor, me dá uma palavra. Faz igual eu fiz. Se agarra na palavra do Senhor. E Ele é fiel para te dar uma palavra para você se motivar nessa palavra. Nem que tu fica aos 20 dias com a palavra igual eu fiquei. Morder essa palavra, vivendo ela, comendo ela. Mas você não vai quebrar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E eu queria aproveitar, Elaine, até para passar aqui para os nossos membros da nossa igreja, algo que eu ouvi semana passada, porque a gente acaba ouvindo outros, né, pregadores, e a gente acaba buscando também
ouvir, se alimentar, se orientar. E eu vi um grande pastor conhecido nosso, que foi até, alguns de vocês conhecem, o José Maurício, falando que nós estamos vivendo um tempo em que pastores estão se matando, né? Porque estão sem recursos, né? Porque não têm os seus salários, entregando as igrejas porque os aluguéis não têm como pagar, igrejas que não vão voltar, tá? Após a quarentena, depois dessa pandemia, igrejas que não terão como, não tiveram como se manter e não terão como voltar, ou seja, as portas estarão fechadas. Eu quero dizer algo aqui para vocês, minhas ovelhas, você, meu povo, que faz parte da nossa igreja. A nossa igreja, ela pagou-se, tá? Foi pago todos os aluguéis, tá? Amém. A igreja, eu fiquei 60 dias, estou mais de 60 dias sem trabalhar, tá? E não me faltou comida em casa, tá? Foi uma forma de Deus também provar para mim, para minha esposa, que Ele supriria nossas necessidades, a minha casa, tá? Então, assim, eu quero trazer essa notícia para vocês, membros da nossa igreja, que as contas estão todas pagas, tá? Glória a Deus. As minhas contas também estão pagas, tá? Amém. A nossa igreja não teve impacto porque nós vimos que realmente diminuiu muito a entrada na igreja. Mas, de uma forma sem explicação, eu posso te afirmar que a nossa igreja em Santa Cruz, né, ela fez a obra com doações. Nós não tiramos dinheiro de caixa da igreja para poder comprar material. Quando faltava material, alguém dava um piso, outro dava um cimento, outro dava... E nós fizemos a nossa igreja em Santa Cruz, né? E nós vamos voltar com tudo pago. E eu creio, irmãos, que Deus, ele realmente é um Deus que supre. E eu não quero pegar aqui onda no testemunho da Elaine, mas eu quero fazer prova dessa afirmação dela. Deus, ele não desampara os seus justos. Quando você faz as coisas de coração e é leal, verdadeiro, sabe? As coisas de Deus, Deus não abandona os seus. Deus, ele verdadeiramente, ele quer que nós nos lancemos nele. E talvez você que esteja aí nos assistindo e presenciou aquilo que a Elaine estava falando sobre a vida dela, gente, Deus só faz isso com aqueles que têm compromisso com ele. Não cobre de Deus algo que você nunca deu a ele. Não queira que Deus faça algo para você, algo que você sempre deu as costas para ele. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, no nosso pouco, no nosso limite, Deus, ele nos abençoa quando nós menos esperamos. Então, assim, se você nessa noite que abriu essa live aqui no seu celular, no seu telefone, seja onde quer que você esteja nos assistindo, e está passando por um momento de desespero, nós temos aqui um caminho para te dar. Tá? E ele se chama Senhor Jesus Cristo. Aquele que é fiel quando nós somos infiéis, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. E olha só, que coisa interessante, Elaine. Você está com a Bíblia aí do seu lado? Estou. Você está com a Bíblia? Abre a sua Bíblia e lê para quem está nos assistindo. Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Lê, porque se eu ler, talvez quem não me conheça vai dizer que eu estou manipulando alguma coisa. Mas está na Bíblia, tá, irmãos? E eu quero, Elaine, que você receba essa palavra e todos os primiciadores, a última frase desse texto, do versículo 30, tá? Ezequiel 44, 30. E a última frase eu profetizo sobre todos que estão nos ouvindo. Tá. Pode ler? Pode. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie e de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Recebe essa palavra que você vai falar agora na sua vida. Recebe aí o que a Elaine vai falar na sua vida. Para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Aleluia.
Amém. Honra gera honra. Não tem como você honrar as coisas de Deus e não ser honrado. Não tem como você dar prioridade às coisas do Senhor e a tua casa não ser coberta com a honra do Senhor. Amém? E eu quero profetizar nessa noite o que Deus tem feito na vida da Elaine. Você, se tem algum pastor que vai ouvir isso e está passando por alguma necessidade, desde quando Deus me quebrou todo novamente para me refazer como um pastor, eu nunca mais tive uma vida sacerdotal para agradar os outros. E não estou enquadrando a minha igreja ao sistema, porque o sistema está corrompido, mas Cristo nos lava com o seu sangue. E nessa noite, debaixo de uma legitimidade, que a Elaine está aqui como empresária, que está vivendo esse tempo para profetizar, e como pastor que não quebrou e não vai quebrar. Uma igreja que não vai quebrar. Nós não temos tempo próprio. Nós pagamos aluguel e nenhum dos aluguéis são baratos. Vicente Carvalho é R$ 2.800. Santa Cruz agora R$ 2.500. Nós não quebramos. Estamos firmes, firmados na rocha. E estamos aqui, estende as suas mãos aí, Elaine, como eu estou estendendo as minhas mãos, sobre a sua vida. Declaramos agora portas abertas, direção da parte do Eterno, que seja agora liberado as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, as sementes comecem a brotar e germinar frutos sobre a tua vida, colheita abundante sobre a tua vida, que a tua casa agora receba essa unção. Não sou eu que estou falando, Ezequiel 44:30 diz, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Receba agora isso na tua vida. Isso não é merchandising, isso é fidelidade. É fruto, tudo que nós vivemos é fruto das nossas ações. A nossa vida é uma colheita, é fruto do que nós semeamos. Aprenda isso hoje que a Elaine está te ensinando. E ministerialmente estou aqui para dizer para você, pastor que está me ouvindo, não queira fazer o que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Está na Bíblia, vive o que a Bíblia diz. Aleluia. Amém. E o ministério será próspero. As tuas ovelhas serão prósperas. Tudo que você fizer vai ser próspero. E Deus vai te alcançar. Em tempo de escassez, até a rocha vai brotar água. Aleluia! E nós profetizamos agora, estendemos as nossas mãos, que a bênção do Senhor te alcance aí na tua casa, repouse sobre a sua casa, esteja sobre a sua casa, sim, em nome de Jesus, irmão. É tempo de Deus provar os fiéis, é tempo de Deus também visitar os fiéis. Quantos recebem essa palavra? Digo amém. Amém. Palavra, eu quero que a Elaine profetize, ore e declare tudo que Deus tem liberado sobre a vida dela, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vamos orar pela tua casa, vamos orar pelo seu negócio, vamos orar pela tua família, pela tua vida, pela tua saúde, pelo seu futuro. E o mesmo Deus que age hoje, fazendo o impossível se tornar impossibilidade. Irmãos, estamos falando de uma despesa de mais de R$5.000 por mês com portas fechadas. Estamos falando de uma realidade onde nós, na nossa igreja, estamos pedindo 1 quilo de alimento para as pessoas, para levantar cestas básicas, para pessoas que não estão nem podendo comprar uma cesta básica. E de repente, dentro de 15 dias, 20 dias, Deus muda a sorte, Deus manda o suprimento, Deus faz sobrejar, né? Tudo aquilo que talvez aos olhos da Elaine não era possível. Mas ela está com o caderno dela aí dizendo, está tudo pago. E eu quero ser testemunha de fidelidade do Senhor. E ela vai orar para você, por você e para você, debaixo dessa legitimidade. Amém? Amém. Amém, Deus. Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, debaixo dessa atmosfera espiritual, Pai, eu quero, Espírito Santo, debaixo da mesma unção, Pai, que o meu pastor profetizou sobre a minha vida nessa noite, Pai, profetizar sobre a vida de todos, Pai, que estão ouvindo, Pai, essa live,
de todos, Pai amado, Pai querido, que nessa noite precisa, Pai amado, de um refúgio, precisa, Pai amado, de uma suprição de necessidade. Pai, assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor supriu a minha necessidade, eu profetizo, Pai, sobre a vida deles. Eu te peço agora que o Senhor abra o entendimento da janela da alma deles, que eles possam entender, Pai, que há, Senhor, uma necessidade, Senhor, de entender a Tua palavra, de entender que vale a pena ser fiel a Ti, Senhor, de entender, Pai amado, que nós só podemos, Senhor, receber de Ti quando damos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu oro agora pela saúde, Pai, pelas famílias, Senhor. Eu te entrego cada cliente meu nas Tuas mãos. Eu te entrego, Senhor, cada membro da nossa igreja. E eu profetizo essa palavra, Pai, que ninguém, Pai, vai ser alcançado por essa maldição. Eu profetizo que ninguém vai quebrar, Senhor. Que ninguém vai ficar desempregado. Que ninguém vai passar necessidade. Pai, eu profetizo que nós vamos ter para abençoar, Senhor. Assim como hoje, Pai, eu vou abençoar. Eu profetizo, Pai, que eles também vão abençoar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, Pai, esse projeto da cesta básica nas Tuas mãos. Pai, assim como nós abençoamos mês passado, nós vamos abençoar esse mês. Porque o Senhor, Deus, Pai, como pagou as minhas contas para os 2 meses, o Senhor vai ajudar essas famílias, Senhor, mais um mês, Senhor. Em nome de Jesus, eu vou ver a Tua providência, assim como eu vi na minha vida. Pai, que esse testemunho possa edificar a vida, possa, Pai, realizar sonhos, Senhor. Sonhos que estão, Pai, desmotivados. Pessoas que estão, Pai, pensando em parar, pensando em falir. Não, Senhor. Não, Pai, eu profetizo que não, Senhor. Que o Senhor, esse ano de 2020, reservou, Pai, para grandes coisas. Pai, o ano não acabou, Senhor. Muitos estão dizendo que o ano já acabou, que o ano está perdido, que o estudo está perdido, mas não está, Senhor. O estudo da minha filha não está perdido. O ano não está perdido, Senhor. Porque eu creio e profetizo que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse ano ainda. Na vida dos empresários, na vida dos microempresários, na vida dos empreendedores. Pai, em nome de Jesus, toma todos os abençoadores, Pai, dessa live. Pai, todas aquelas pessoas que estão endividados. Pai, em nome de Jesus, faça eles entender, Pai, que há uma necessidade de se achegar a Ti, Senhor, para, Senhor, que o Senhor possa cumprir os princípios, Deus. Senhor, cobre, Senhor, a saúde deles. Toma a família, a casa. Senhor, restaura, Senhor, tudo que está perdido nesse tempo, Pai. Eu oro e te agradeço por cada pessoa que me abençoou nesses dias, Senhor. Que o Senhor continue suprindo a vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. O nosso ministério continua suprindo Santa Cruz, Vicente de Carvalho, Pai. E que nós possamos continuar sendo abençoadores, Pai. E que nós possamos fazer não por obrigação, Senhor. E sim, Pai, com vontade própria, Senhor. Sim, é o que eu te amo, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, crendo, Senhor, que nós iremos contar, Senhor, e falar quão grande é o Teu nome, Pai, mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, em nome de Jesus. Eu renuncio, rejeito toda palavra contra dízimo e oferta, Pai. Toda falta de entendimento contra dízimo e oferta, contra primícia. Eu rejeito na vida de cada um que não tem entendimento. Que pessoas possam procurar um pastor para poder, Senhor, pedir entendimento dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém e amém, Deus. Pastor Júnior, nós profetizamos que o Senhor não vai quebrar. Amém. Pastor Júnior, nós declaramos que todas as necessidades serão supridas. E que você não vai se enquadrar em estatística de igrejas que não reabriram, de igrejas que não conseguirão voltar. Eu quero profetizar sobre o teu ministério, querido, em nome de Jesus. Da mesma forma que ele tem feito na MAEC, ele irá fazer sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos isso sobre a sua vida, Pastor Júnior. Em nome de Jesus, meu querido.
Amém? Amém. 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 Você que esteve conosco, quero louvar a Deus porque foi um tempo precioso de que podemos compartilhar aquilo que Deus está fazendo e irá fazer. Eu só quero deixar uma palavra, a Elaine falou uma coisa interessante agora na oração dela, eu quero liberar sobre a sua vida. No final do ano, nós temos sempre na MAEC, nós não terminamos o ano e não iniciamos o ano sem estar na casa do Senhor. As últimas horas do ano e os primeiros minutos do ano seguinte, que se inicia, nós estamos na casa do Senhor adorando a Ele. Amém? E foi liberada uma palavra profética para esse ano. Que esse ano seria um ano de destinos proféticos desatados. Amém. Os seus destinos proféticos não estão atados, mas eles estão desatados. Deus vai surpreender muitas pessoas nesses dias. Meu apartamento esse ano. Oi? Eu ainda vou comprar meu apartamento esse ano. Eu concordo com a tua palavra, em nome de Jesus, meu filho. Em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra e concordo com ela em nome de Jesus. Deus vai surpreender a tua história. Deus vai surpreender a tua vida, a tua existência. Porque eu quero declarar, como a Elaine falou aqui, o ano não acabou. Não dê por encerrado aquilo que Deus não encerrou. Não dê por findado aquilo que Deus não findou. Deus tem uma promessa, uma palavra está gritando na eternidade. Que esse ano, destinos proféticos serão desatados. E eu profetizei sobre a vida dos empresários da igreja, dos microempresários, que esse ano seria um ano que eles desatariam. Seria um ano que Deus prosperaria, que Deus abriria portas, oportunidades. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, cada um que está me ouvindo. O que Deus está permitindo cada um de vocês viver é a importância de ser fiel quando tudo diz que não. Eu libero uma palavra sobre a tua vida também, meu irmão. Que todas as sementes que você tem plantado, eu não preciso dizer como você é um grande homem, e a sua esposa também, abençoador. Que Deus não está com os teus olhos fechados, seus ouvidos tapados, para as sementes que estão plantadas. O que Deus fez na vida da Elaine é mostrar para ela que quando a terra secar, Ele vai fazer brotar a rocha, água para ela beber, para saciar a sede dela e da casa dela. O ano não acabou, irmãos. Receba essa palavra da Elaine aí. O ano não acabou. Eu quero profetizar que ele só vai começar. Aleluia. Amém. Eu creio. Só vai começar. Porque Deus só nos ensinou, nós amadurecemos, nós crescemos. Aprendemos a valorizar coisas que talvez não valorizaríamos esse ano. Verdade. Receba essa palavra aí que ela liberou na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Elaine, as suas últimas palavras. Amém. Amém. Eu estou muito feliz e espero que esse testemunho sirva de... Porque a gente tem ouvido, né, muita gente falando que o ano acabou, a escola acabou, e toda vez que eu escuto alguém falar isso, realmente, de fato, eu falo, o ano não acabou, porque esse ano ainda eu vou viver o que Deus preparou para mim. Como o senhor falou que nós fizemos, né, o final do ano lá, e na minha semente eu falei, Senhor, esse ano vai ser extraordinário. Teve uma das orações que o senhor me botou até para orar, e eu falei, profetizei o meu salão, profetizei o meu apartamento, e eu creio que o senhor vai fazer esse ano. Então, assim, você que está aí na live, creia que esse ano ainda, aquilo que você sonhou, está no meado do ano, 6 meses, para Deus, é muita coisa. A Bíblia fala que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, não se dê como perdido. Aquilo que você sonhou, escreve, anota e fala para o Senhor, Senhor, é isso aqui que eu quero. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir, para fazer o teu sonho se tornar realidade. 2020 não acabou. E eu creio que esse ano ainda existe o novo de Deus para a nossa vida. E eu recebo isso mesmo. Se você não recebe, é contigo mesmo, porque eu recebo. Amém? Aleluia. Você receba essa palavra, que Deus possa estar... Nada, menina. Tá? Parabéns por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida.
Eu continuo com a minha palavra sobre a tua vida, que você seja uma grande empresária sobre a nossa sociedade, que Deus te faça abundar, superabundar, te prospere, que Deus te surpreenda, te abra a janela do céu. E eu sei que o projeto da sua empresa ali na Oliveira Belo é apenas o início de uma grande cadeia de empresa que Deus vai te dar. Amém? Deus vai te capacitar, Deus vai te habilitar e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Pastor, Deus abençoe cada mandar um beijo Oi, para a Zuleika aí, ó. Manda um beijo para a Zuleika aí, essa profeta aí de Deus, ó. Essa daí é profeta na minha vida. Ela, toda vez que ela senta lá para fazer a unha e eu tô desesperada, ela sempre, no meio da pandemia, ela falou, Elane, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ela é profeta. Aleluia. Amém. Receba aí, meu Deus. Ó, para que Deus faça repousar a bênção sobre a sua casa. Amém? Todos dessa live, receba essa palavra em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa. Do maior ao menor dessa live, do mais novo ao mais velho, todos recebam essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça e a misericórdia e as consolações dadas pelo Senhor, nosso Salvador, estejam contigo hoje e sempre. E se você concorda, diga amém, amém, amém. E amém. Beijo no coração de todos, Elaine. Shalom. Um beijo no estande. Saudade. Shalom. Shalom.